Olá, pessoal. Estou aqui mais uma vez pelo canal Ecos da Fé. Eu sou o João Batista e estou trazendo um novo tema para nós aqui, um tema um tanto difícil de ser trabalhado, que é sobre política. Não, eu não vou convencer vocês a quem vocês querem votar. Isso realmente é uma decisão particular que vai da sua consciência, da sua pesquisa e do conhecimento que você tem a respeito de política. Vocês sabem que, como o mundo está, desde a pandemia até um pouquinho antes, todas as últimas políticas têm afligindo a todos nós, né? As políticas públicas, né? O que dizem, o que um lado contradizendo o que o outro lado conta. Então, assim, a gente fica um tanto angustiado, perdido, muitas vezes revoltado, e a experiência que a gente teve no último ano de presidência eleitoral foi muito triste, né? O que nós encontramos foi o quê? É, famílias, né, pessoas muito chegadas de famílias, né, tipo pai com filho, com marido, com esposa, né, se degladiando, né, ou então realmente ficando de mal por um bom tempo, ou até cortando relações, divórcios que surgiram disso, né, por causa de quê? De opiniões políticas divergentes. Tanto política quanto futebol e religião dizem que é aqueles seria o calcanhar de Aquiles das pessoas para que elas possam realmente entrar em conflitos muito fortes. Né? Infelizmente, isso não é mentira, mas nas últimas eleições, falar de política tem sido terrível e não tem melhorado desde lá. E esse ano nós teremos aqui no Brasil, de novo, uma eleição para presidente. Agora com antagonismo ainda pior, porque o símbolo da esquerda e o símbolo da direita estão se chocando fortemente. Então, João, o que você veio falar aqui? Qual seria a posição do cristão em meio à política? Sabe, desde que eu sou pequeno, é, tem se falado muito de política e tudo que a gente percebe é o quê? A gente tem aquela sensação que sempre estão faltando com a gente, sempre roubalheira, tudo o que fazem é só para conquistar o nosso voto, ou seja, o nosso voto tem valor por causa que eles procuram o nosso voto, isso sempre é muito real. E principalmente no último ano, todas as campanhas, todos os incentivos, todas as tentativas são para agarinhar nosso voto. E a covardia para tirar os líderes, né, das pesquisas do topo, né, sempre são muito altos, tentando atacá-los de todas as formas. Candidatos que podem não estar no topo, mas que têm grandes chances de se recuperar e ser vitorioso, também são extremamente atacados por todos os lados, por outros políticos que querem chegar no topo do poder. E o voto é uma das maneiras de chegar no topo do poder. Se, inclusive, estão falando essa questão das urnas, se há fraude não, por que se degradiam tanto se é algo tão simples de manipular? Né? São algumas questões que a gente deveria pensar. Mas essa visão negativa da política, ela é muito forte. E principalmente o mal-estar que ela causa, mesmo quem não é cristão, muitas vezes não quer lidar com isso porque é muito difícil. O que é se envolver com política? Né? Alguns pensam que é decidir votar ou não votar e decidir se eu vou conseguir convencer um ou outro sobre minha opinião ou para a pessoa votar em quem eu quero que seja votado. Né? Então, eles acreditam que isso é ser um ser político. Não é isso ser um ser político. Na verdade, tem alguns políticos profissionais que tentam viver em meio a essas políticas que fazem você assumir o poder estatal ou não. Mas não é só isso que é política. O que eu vim trazer aqui é que política não é só na questão da votação, mas no manejar com todos os poderes públicos, com todos os poderes existentes, inclusive de grande influência. Então, nós devemos parar e analisar isso para que nós consigamos perceber o que é política. Política trabalha com o que é público, com o que seria de domínio geral,
só que não como todos sendo dono, mas todos sendo responsáveis para enxergar em comum acordo. E para isso, há várias regras, né, várias políticas, para que esse comum acordo possa ser gerido por todos. Então, quando tem uma minoria, um grupo que está sendo muito massacrado, muito afetado, pode-se ter o quê? A união de um grupo maior para tentar defender os direitos dessa minoria, ou então estabelecer os direitos de uma minoria, só que no poder, que não se importa com a grande maioria que está sofrendo com isso. João, você está falando meio complexo e tudo mais. Bem, pessoal, o que eu quero dizer com tudo isso é que assim, a gente pode não gostar da política, mas em muitos momentos a gente tem que se envolver com a política, mesmo não querendo. Por exemplo, quando você vai tentar buscar um direito teu, quando você acessa um advogado porque realmente dificultaram muito sua vida e você precisa de ajuda para acessar seus direitos, você também faz isso quando você vai para uma pessoa de poder e tenta negociar com ela, conversar com ela. Você faz isso quando você tenta unir um grupo, né, uma classe que está sofrendo junta, para conseguirem fazer algo a respeito e mudar uma situação. Ok? E, João, mas isso aconteceu na Bíblia? Aconteceu. Aconteceu de diversas maneiras, de diversos momentos. Inclusive, algumas ações na Bíblia a gente sente mais que foram revolucionárias, né? Revolução, sim, com violência, principalmente no livro de Juízes, e algumas outras, não estou falando que é para a gente incentivar. O livro de Juízes, ele é um capítulo bem à parte, mas sim, teve atitudes desse tipo, mas num tempo de absoluto descontrole social. Como nós vivemos numa república, é outro tempo, pessoal. Não está falando a mesma coisa. Mas continuando falando de política. É, o que eu estava querendo falar com juízes, ou seja, tem sim, tem recursos que a gente faz para conseguir agir politicamente. Acho que um bem claro que nós encontramos na Bíblia é o de Esther. Sim, Esther, né, ela era rainha, não se envolvia de forma alguma em política, até que vê um decreto, né, que é algo político, de uma força maior, que estava apontando para a destruição do seu povo. Né? Qualquer um que encontrasse o judeu podia massacrá-lo, matá-lo, extingui-lo. E isso a partir de tal data. E ela teve que intervir falando com o rei, falando com um dos seus subordinados e fazendo de tudo para que ele tomasse uma atitude e conseguisse fazer uma contra-lei que anulasse essa. Como a lei dos Medo e Persas não poderia ser cancelada, ele deu a solução de o quê? Ok, vocês têm sim o direito de matar os judeus, mas eu coloco a lei que os judeus podem se defender. Então, se eles podem se defender sem nenhum castigo, sem nenhuma represália, não cometendo nenhum crime, a coisa ficou neutralizada. Então, esse escape foi porque ela foi, interferiu com uma política maior, com um poder maior, e com a ajuda de Deus ela conseguiu salvar o seu povo. Então, a gente percebe que sim, isso é política, né? O ir negociar, tentar achar um meio termo para encontrar uma solução, ou então, de alguma forma, em alguns mecanismos, utilizar-se de alguns mecanismos para conseguir salvaguardar todos os seus. Então, por mais que nós não gostemos de política, não achamos a política bonita, nem nada, nós precisamos, em muitos momentos, ser seres políticos. Trabalhar com a política pela sobrevivência. É algo muito sério, porque é pela sobrevivência. Por exemplo, eu sou um professor, né? E como professor, a gente sempre está muito antenado na política, mesmo que não queira. Por quê? Porque os colegas trazem uma outra coisa, a gente fica sabendo de uma outra coisa. Só que tem momentos que não é nem porque eles trazem, você mesmo vive a situação. Acontece com você tudo aquilo que
está acontecendo e você vê a injustiça da situação. E aí você precisa procurar seus direitos, você precisa procurar advogado, precisa procurar um vereador lá que saiba o que está acontecendo para te dar as instruções corretas. Às vezes tem que acessar o Ministério Público, ou seja, de diversas formas, para que aquela injustiça não permaneça e mesmo que não dê para ser remediada com você, algo possa ser pensado para que não aconteça com o outro. Então, isso é fazer política, ok? Então, eu estou falando um pouquinho das maneiras de você conseguir fazer política. Agora, aquela política que a gente começou a falar, que é o voto que é tão valorizado. É óbvio, é mais claro do que matemático que só seu voto não faz nenhuma diferença. Por isso que alguns têm em quem vão votar e quer convencer um monte para ter um bom bando, né, para fazer alguma diferença para votar na pessoa que você acredita que é ideal de estar lá, ok? Isso é uma forma de fazer política e colocar no poder alguém que você acredita que te representará melhor, né? Isso não tem nada de errado. O problema é quando você chega no impasse com alguém e a pessoa não concorda com você e de alguma maneira se sente ofendido, os dois se embicam, ficam de mal ou vão para as vias de fato, acabam brigando literalmente por isso. Isso sim é algo que chegaria aos extremos, né? Mais extremo ainda seria chegar em morte, que também nós temos casos de que aconteceu, inclusive por esses dias. Então, pessoal, qual é o papel do cristão em meio a tudo isso? O cristão, ele sempre tem que se pautar pela verdade, pela justiça, pela pureza, entendeu? E pela sabedoria, principalmente, sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus. Então, a decisão em quem votar, sim, é só sua. É você e Deus escolhe para quem você vai votar. Ah, e se eu sentir que o Espírito Santo me fez votar em alguém e essa pessoa perdeu? Não tem problema, entendeu? Deus queria que você votasse em tal pessoa, por algum motivo, ok? Seja para incentivar ela para continuar na política, seja para desmotivá-la, seja para que seja por N motivos, entendeu? Deus é Deus. E você conversou com ele, ele pediu para você votar ali, ele tem seus motivos, ok? E também Deus também quer te ensinar a escolher, entendeu? Então tem vários lugares que tem dicas para você escolher uma pessoa, ir na confiabilidade dela, ver o histórico dela, entendeu? Veja em mais que um lugar, veja também o que os inimigos dela falam um pouco. Tentem ficar um pouco antenado, vai em pessoas verídicas. E, pessoal, se acha que vai entrar em briga, não fala em quem você vai votar para ninguém. Nem fala assim, não, ó, o voto é secreto, não quero mais conversar sobre isso. Não acho que faz bem, não me faz bem. E acabou, você não precisa entrar em discussões que você não acredita, que você acha desnecessário. Caso você queira convencer alguém do seu voto, que também não há nenhum erro, faça isso de maneira gentil e se não concordarem com você, não diminua a pessoa de forma alguma. Ele é um filho de Deus e é ele e Deus juntos que vão decidir em quem vai votar, independente, ok? E quem vai ganhar no final? É quem Deus decidir. O seu voto não quer dizer que de Deus te mandar e ser contraditório em quem ganhou, isso não faz a menor diferença, porque Deus queria que você votasse em outra pessoa, ok? E é Deus que vai permitir, seja lá quem for, que ganhe, ok? Seja para o bem ou para o mal. É Deus que está no controle de tudo. Nós precisamos exercer a nossa cidadania, a nossa justiça, a nossa pureza, e através do voto a gente consegue fazer isso, ok? Que você está sendo um bom cidadão, um cidadão exemplar e que está votando com consciência, sua consciência ligada de Deus, ok? Não sei se essas coisas ficaram um pouquinho claras para vocês, mas é, evitem ao máximo, entendeu? Ficar falando mal dos outros, porque isso é do cristianismo. Eu sei que isso é um exemplo que eu tenho dificuldade de seguir muitas vezes, principalmente quando a minha revolta interna tá muito grande. Então, quem não consegue, eu também não culpo, mas eu tenho que pontuar claramente porque não é o que Deus quer que a gente faça. Por quê? Porque o anjo Miguel, já falei isso para vocês, né? Quando estava disputando com o corpo de Moisés, isso está lá em Judas, se eu não me engano, no verso 9, é, ele não
proferiu nenhum tipo de ofensa para com Satanás. Para com Satanás, olha, quem mais a gente teria mais o que falar mal do que de Satanás? Ele não falou nada para Satanás. Só falou: ó, que Deus te repreenda. O que você está fazendo de errado, Deus mesmo vai julgar e vai colocar nos moldes corretos. Eu não preciso falar nada de ofensa. E por que não? Porque as pessoas são complexas. Seja um político, seja o seu amigo que está defendendo um político que você não gosta, acha que é ruim, não importa, eles são pessoas, cada um deles pessoas, e por serem pessoas são muito complexos. Eles têm opiniões que você pode discordar e acreditar que são antibíblicas, mas podem ter um coração sim voltado para Deus, independente se eles estão fazendo coisas erradas ou não. Tem pessoas que roubam, matam, mas ainda tem algum vínculo com Deus. E quando tem isso, ainda há esperança para elas. Ok? Então a gente tem que respeitar a todo o ser humano. Então, por favor, pessoal, eu estou lutando para conseguir isso, porque acontece muitas coisas, eu fico sabendo de muitas coisas, por exemplo, no meu meio, no meio da minha escola, e infelizmente, escola realmente é um ambiente extremamente político, né, como diversos outros. Eu achava que a igreja, né, era um ambiente político, mas quando eu vim conviver, vim ficar mais próximo da política, estudar um pouco de política, por causa de tudo que tem acontecido conosco, eu tenho percebido bem claramente que se você acha que a igreja é política, você não conhece suficientemente política, porque a coisa é muito mais feia. Né? Muito mais feia do que aquelas coisas que acontecem na igreja, que parecem ser até banais comparadas ao nível das coisas que acontecem fora. Então, pessoal, eu aconselho isso. Né? Não deixe que essas dificuldades, essa raiva, esses momentos de tensão que a política causa em cada um de nós, faça você se esquecer de Deus, da sua família, das pessoas que você ama, das pessoas que você valoriza. Então, a gente quer que o Brasil melhore, que seu município melhore, que seu estado melhore. Sim, a gente pode querer, mas a gente não tem força suficiente para isso. Ok? Eu sei que muitos, principalmente aqueles que não se importam tanto com Deus, vão te cobrar isso, acham que o mundo está perdido por tua causa, porque você não é tão agressivo, você não é tão incisivo nessas questões, mas acredite, né? Se a gente for guerrear por tudo, não vai estar um de pé. E precisa que alguns estejam de pé para poder levantar os outros, ok? Então, seja consciente, participe da política de maneira equilibrada, ponderada e sempre com muita oração. Qualquer coisa que você não possa fazer no espírito de oração, não faça. Eu vou tentar também seguir esse conselho, porque eu sofro isso, eu passo por isso, e gostaria que você até me ajudasse nas suas orações a conseguir fazer isso. Então, eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.